Depois, ao longo, quando as pessoas forem entrando, elas vão acompanhando e a gente vai tentando aí familiarizar elas no assunto, enfim, eu vou contextualizando para que elas entendam do que a gente está falando. Então, se você quiser, você pode me ajudar a divulgar a live. Então, tem uma setinha aí que você consegue enviar para as pessoas e convidar. Fica logo aqui abaixo. Então, se você quiser, você pode me ajudar a compartilhar esse momento para que novas pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo conteúdo também. Então, para a gente começar, né, hoje você vai aqui entender um pouco como que se forma a autoestima. Nós vamos entender um pouco dos padrões de autoestima e nós vamos conversar como elevar um pouco aí a sua autoestima, tá ok? Então, a gente vai falar sobre esses 3 pontos. Sem demora, nós vamos já iniciar esse bate-papo. Então, eu quero que você aproveite bastante. Se você tiver alguma dúvida, vai anotando, vai falando aqui comigo, tá ok? Que durante a explanação eu vou te explicando também. Então vamos, né? Vamos começar a pensar aqui como que se forma a autoestima. E aí eu quero que você imagine, que a autoestima é um processo que começa na sua infância, tá ok? Então durante toda a sua vida, obviamente, você consegue aí ter um investimento, ter os estímulos que você vai formando novos conceitos, novas criações, mas imagine, né, uma criança que recebe aí uma série de estímulos, de intervenções e a pessoa, a partir do que ela tem, a partir do que ela recebe, ela vai aí sintetizando essas experiências, tá ok? Eu tô aqui ligando o ventilador, por isso que eu tô mexendo aqui, mas tudo bem. E a partir dessas experiências, gente, ela vai sintetizar algo, assim como as suas crenças, a sua autoestima, enfim. Esse é o processo bem básico. Então, não sei se ficou muito claro, mas só deixa eu ligar aqui o ventilador rapidinho, porque tá muito quente aqui no quarto. Se fizer muito barulho, por favor, me avisem, tá? Mas eu vou precisar ligar aqui. Mas, enfim, voltando aqui à explicação, né? Como que se forma a autoestima. Então, desde a sua infância, você é acometido por uma série de atravessamentos, por uma série de estímulos, e o somatório desses estímulos, com a sua interpretação, vai se resultar na sua autoestima. Então, para você entender, né, um pouco mais sobre esse processo, como que funciona, né? Imagina uma criança que não recebe elogios de ninguém. Então, tem pais ali super retraídos, pais que não conseguem interagir muito com a criança, né, com esse filho. E como que essa criança ela vai crescer? Ela vai receber muitos estímulos, ela vai saber que de fato ela é valorizada, que ela é amada, ela vai conseguir reconhecer que de fato ela é bonita. E aí vamos lá, o que você acha? Pode interagir aí comigo. Mas enquanto você não interage, eu já vou te responder. Essa criança, ela vai crescer e ela não vai conseguir entender que de fato ela tem atributos, que de fato ela é bonita, que de fato ela é merecedora de algo e por aí vai. Então, para você ter noção do como que esse conceito ele vai sendo elaborado, ele vai sendo criado na mente de uma pessoa. E aí é claro, gente, que quando eu falo, né, que são os estímulos que a gente recebe, eu não tenho como falar que apenas o ambiente modifica a pessoa e é capaz aí de determinar se a pessoa ela vai ter uma autoestima, né, elevada, ou se ela vai ter uma autoestima baixa, se ela vai aprender coisas boas ou coisas ruins. Eu não estou querendo dizer isso, até porque
tudo depende também da nossa interpretação. Se não fosse assim, se o ambiente fosse o suficiente para determinar a pessoa, imagina, né, uma mãe que tem aí 3 filhos. Ela literalmente dá a mesma educação para as 3 crianças. Então, se eu acreditasse que o meio seria o único determinante, vou dizer assim, para definir uma autoestima ou qualquer outro tipo de aprendizado, eu estaria simplesmente colocando essas crianças, meio que enfadando nessas crianças a crescer, a viver sobre uma pena, né, de ser ruim ou de ser muito bom só pelo ambiente. E não é assim. O que a gente acaba vendo por aí é que até os gêmeos, né, eles têm aí personagem foi boa, hein? Personalidades diferentes. Então, 2 pessoas que cresceram no mesmo espaço, que tiveram praticamente os mesmos estímulos, elas acabam respondendo de uma forma diferente. E isso é que vai determinar, né, o como que ela vai responder às situações de vida dela. E aí, nessa construção, né, ela pode se estimar muito, ela pode se gostar muito, ela pode aprender a viver dessa forma, ou, pelo contrário, ela pode aprender outras coisas. Então, dei o exemplo aqui de uma família, né, de pais que não fazem elogios recorrentes a uma criança. Ela pode crescer se achando aí uma pessoa ruim, ela pode crescer percebendo que não tem atributos, que não é bonita, enfim, a gente precisa construir, a gente precisa trazer algumas informações para que ela tenha aí esse reforço, para que ela tenha uma confirmação que de fato isso é real. Se ela não tem, se tem essa ausência, por exemplo, de elogio, então ela não consegue construir essa visão de si mesma. E aí a gente acaba se deparando com uma série de padrões, né? Porque são padrões que acabam auxiliando, né, a baixa autoestima. São padrões de incapacidade. Então, quando eu não tenho o reconhecimento do meu trabalho, quando eu não tenho o reconhecimento do que eu fiz durante a minha infância, durante a minha adolescência, durante um trabalho mesmo que eu executo na fase adulta, quando eu não tenho, por exemplo, o reconhecimento, eu posso facilmente me bandear aí para o lado da incapacidade, tá ok? E quando a gente fala de incapacidade, obviamente, outras coisas estão encadeadas nessa situação, porque uma vez que eu me sinto incapaz de fazer algo, eu vou adiar, eu vou procrastinar, e tudo isso vai aumentar aí, né, a minha baixa autoestima. Isso vai fazer meio que uma manutenção, tá? Então, outro padrão é a necessidade de aprovação, que acaba estando aí ligado, né, com essa questão da incapacidade que eu falei. Então, o outro ainda acaba colocando a responsabilidade, né, para essa terceira pessoa, para que ela aprove todas as coisas. Porque quando eu tenho uma baixa autoestima, eu não consigo reconhecer que o que eu estou fazendo é bom. Eu não consigo reconhecer os meus limites. Eu não consigo reconhecer as minhas virtudes, sabe? E tudo isso me afasta, né, de um ideal e me aproxima de um perfeccionismo. Porque eu tento cada dia provar para mim e para o outro que eu sou muito boa, mas a grande realidade é que nem sempre eu acredito nessa verdade. Tá ok? Então essa necessidade de aprovação do outro acaba sendo muito forte nesse sentido. E aí tem uma consequência, assim, muito prejudicial, porque a gente acaba preso. Não sei se vocês já presenciaram isso em algum momento da vida de vocês, mas a gente acaba preso à opinião do outro, à opinião alheia, e não consegue progredir, não consegue avançar. E aí começa a se comparar com o coleguinha do lado, começa a se comparar com o fulaninho de tal, e aí a gente começa a se medir com a régua do outro. E aí acaba, mais uma vez,
privilegiando o quê? O movimento de baixa autoestima, tá ok? Então, amanhã a gente vai falar sobre comparação. Então, hoje eu não vou entrar muito nesse assunto, tá ok? O tema de amanhã é faça mais e se compare menos. Então, hoje eu só vou abordar mesmo esse padrão de comportamento, de comparação que acaba fazendo com que a nossa autoestima ela permaneça baixa, ela se mantenha baixa. Então, algo que prejudica muito, né, no nosso dia a dia, porque prejudica nas nossas atividades mesmo. Você não consegue, uma vez que você se identifica, né, por exemplo, como incapaz, uma vez que você se identifica como uma pessoa que não sabe fazer as coisas, que não consegue fazer as coisas, você tem prejuízos muito sérios em relação a todas as situações. Então, você tem prejuízo no seu trabalho, porque uma apresentação, por exemplo, de PowerPoint, será que vai ficar boa para você? Ou você vai sempre se exigir mais? Então, a autocrítica, né, dessa pessoa vai se colocar aqui em cima e o perfeccionismo, nesse momento, vai tentar aí castigar um pouco a gente, tá ok? Então, acaba... essa pessoa, né, normalmente acaba aí em uma situação de exaustão, porque é muito cansativo, né? Pense você, né, o quanto que é cansativo você tentar se esforçar e nunca conseguir chegar àquele padrão, né, até o selo de qualidade, se é que a gente pode falar assim. Então, a gente tem que entender... Opa, virou aqui sem querer. Então, a gente precisa entender, né, o quanto que esse padrão ele pode ser prejudicial para que a gente tente mudar isso, tá ok? Então, um outro padrão que a gente precisa falar é a falta de confiança. Então, eu acabo desenvolvendo também uma falta de confiança em mim, né? Então, não consigo desenvolver a autoconfiança. A autoconfiança também é um tema que nós vamos falar, tá? Na quarta-feira, que eu vou falar aí com você como deixar a insegurança e ser mais autoconfiante, até porque a autoconfiança é desenvolvida, né? Você consegue desenvolver isso com o tempo. O ideal é que a gente conseguisse desenvolver, né, a maioria das nossas habilidades, das nossas coisas na infância, mas querendo ou não, a gente não tem tempo, né? Nossa infância ela tem um tempo limitado, então a gente não tem como vivenciar todas as coisas no espaço curto de tempo se a gente comparar a nossa vida. Então é interessante que ao longo da nossa vida a gente faça movimentos para conseguir se desenvolver ainda mais, tá ok? Então o terceiro ponto é como elevar, né, essa autoestima. Então, desses pontos que a gente está falando aqui agora, de incapacidade, necessidade de aprovação, falta de confiança, e aí tem outras coisas também, né, como insegurança, procrastinação e outros temas, como que a gente faz para modificar isso? Primeiro ponto é reconhecer quem você é. Então, você precisa ter autoconhecimento, tá? E como que a gente descobre isso daí? Você precisa começar a refletir quem você é, quais são as suas habilidades, o que você faz, que de fato você tem aí uma certa confiança em si, que as outras coisas elas vão acontecendo aos poucos. Então, é claro que essa mudança de padrão não vai acontecer da noite para o dia, é um processo, tá ok? Então, tem vários pacientes meus, né, que estão em terapia, que provam desse processo. É claro que não tem um tempo certo para cada um, então algumas pessoas passam por um processo mais rápido, outros por um processo um pouco mais demorado, mas isso tem a ver com a sua história, isso tem a ver com a história individual de cada um, isso tem a ver com o quanto ela também está disposta a modificar, porque quando a gente pensa em modificação, gente, a gente não está falando de uma coisa rápida, tranquila, que não
doa, sabe? Então, assim, tudo quanto é mudança dói. Sair da zona de conforto, ou melhor, da zona do desconforto, que eu falo com meus pacientes, é uma coisa que é muito dolorida, é uma coisa que exige bastante da gente. Então, assim, esse é o primeiro processo, é o primeiro passo, melhor dizendo, que você precisa fazer. É entender quem é você. Segundo passo é respeitar os seus limites, porque quando você entende quem você entende o que você pode oferecer. Então, isso acaba facilitando a compreensão dos seus limites, tá ok? Então, esse é um segundo ponto e muito importante para que a gente consiga modificar esse padrão de autoestima. E aí, talvez você esteja com a seguinte dúvida. Tá, Elaine, você falou para mim lá no início que a autoestima, ela é formada, né, desde a minha infância. Então, é um processo que eu vou sendo atravessada, que eu interpreto as coisas, e aí, assim como minhas crenças, né, vão sendo formadas, a minha autoestima também. Tá, mas e aí? Uma vez que ela já está formada, eu não tenho que viver assim pro resto da minha vida? E aí, a minha resposta para você é não. Você vai viver assim se você quiser, tá? Então, é claro que você pode sim mudar as suas crenças, você pode sim mudar os seus pensamentos. E aí, baseado em que eu tô falando? Eu tô falando isso baseado na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, tá ok? Então, a gente acredita que sim, podemos modificar crenças para que você mude hábitos, para que você mude comportamentos, tá ok? Então, por aí você começa a mudança de hábitos, a mudança de pensamentos, de posicionamentos, que é o questionamento das suas ações, questionamento dos seus próprios pensamentos sobre você, tá ok? E aí, onde que entra, né, o Resgatando o Autoamor? O Resgatando o Autoamor é uma proposta justamente para que essa modificação seja acompanhada, né, obviamente, por mim, para que seja facilitado esse processo para você de modificação de crenças, tá ok? E aí não só crenças nesse primeiro momento, mas a execução mesmo de tarefas, de atividades que vão aí propiciar essa mudança de visão para você, tá ok? Então, eu acredito, né, que quando você pratica algo, você se torna confiante naquilo dali. Então, se eu aprendi a andar de bicicleta, uma coisa que eu não sei muito bem, tá? Confesso pra vocês. Até hoje, né? Se eu pegar uma bicicleta, eu vou ficar meio trêmula depois que eu vou começar a andar de novo. Mas, suponhamos que você não seja igual a mim e tem aí, né, muita habilidade com a bicicleta. Você aprendeu isso e você costuma repetir, né, esse processo muitas das vezes. Que você sai, né, que você quer dar um rolê de bike, enfim. Mas você pega esse instrumento, utiliza e isso faz com que você se torne autoconfiante, correto? Eu não andei muitas vezes, talvez por isso seja que eu não sou tão autoconfiante nessa atividade. Mas a lógica é essa. Então, por isso é que no Resgatando o Autoamor, a proposta é que você entre em contato com diversas atividades essas que vão ser semanais, né, que eu vou passar para vocês no PDF, com toda a instrução teórica e prática da atividade, para que você entre em contato com você, para que você entre em contato com quem você é, o que você sabe fazer, enfim, para que você tenha esse autoconhecimento para você começar essa descoberta e desenvolver essas outras habilidades, desenvolver a autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, tá ok? Então, dessas três situações aqui que eu falei, né, de como se formar a autoestima, dos padrões de baixa autoestima e como elevar, ficou alguma dúvida para vocês? Então, me falem aí, por favor, se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento sobre a autoestima, talvez você tenha alguma dúvida, não sobre esses três pontos, mas tem alguma dúvida geral sobre a autoestima e eu posso te responder aqui nesse momento.
Então, enquanto você está formulando aí a sua dúvida, a sua pergunta, eu vou dar mais algumas informações sobre o Resgatando Alto Amor, tá ok? A gente está no segundo lote já de venda. Você encontra o link para acessar a página de compras lá pelo meu perfil. Então, lá na bio, você encontra o link que é o link da Simpla, tá ok? O site da Simpla. Então, você consegue fazer a sua inscrição por lá. Então, o segundo lote está no valor de R$ 249,90 e você vai ter acesso, né, a 30 dias de jornada, essa jornada que vai ser online. Essa jornada, ela vai ser... como eu falei, né, vai ser online. E o interessante dela é que você consegue acessar ela de qualquer lugar, porque a gente vai ter aí um grupo no WhatsApp, a gente vai conversar por lá. Por lá eu vou acompanhar você, vou saber se você está fazendo os exercícios, se você está tendo evolução. Enfim, você vai ter 30 dias aí de acompanhamento comigo pelo WhatsApp. Nós vamos ter 4 aulas online, tá ok? E, para além disso, no final ainda tem alguns bônus que eu vou dar para você, uma consultoria gratuita no final, para a gente fazer um plano de ação e continuidade, né, para que você continue aí o seu desenvolvimento pessoal, para que você continue praticando os exercícios para que a sua autoestima ela seja modificada, tá ok? E também, além desse bônus, tem o bônus do meu queridinho Alto Amor. Ele tá lá em cima, não vou conseguir pegar agora para vocês, para mostrar a capa, mas amanhã eu vou deixar ele aqui por baixo para eu mostrar para vocês. Mas o outro bônus é o livro Alto Amor, livro a qual eu sou coautora, tá ok? Então, você vai conseguir também desenvolver um pouco mais da sua autoestima a partir do livro Alto Amor, que é um bônus para você. Então, as 5 primeiras pessoas que se inscreverem, né? As 5 não, né? Faltam... Agora só tem mais 3 livros disponíveis, mas as 5 primeiras que se inscreverem, eu tinha prometido que eu ia dar um livro físico, né? Então ainda tem 3 livros físicos para serem entregues, e para além desse número, as pessoas elas vão ganhar a versão e-book do livro, tá ok? Então você ainda pode aproveitar, ainda pode ganhar aí, porque tem 3 livros físicos disponíveis ainda para essas compras. E lembrando que nós estamos já no segundo lote. Então aproveite que até domingo, até sábado na verdade, né? Estará com esse valor de R$ 249,90, que é o valor do segundo lote. Mas a partir de domingo já abre aí o terceiro lote, o valor de R$ 299,90, se eu não me engano, tá ok? Depois eu vou conferir e amanhã eu passo direitinho a informação para vocês. Mas o importante é que durante essa semana ainda tá o valor do segundo lote e você pode aproveitar, R$ 249,90. Agora, se você quer ter aí um desconto a mais, né? Eu tenho que te falar que lá na lista de transmissão as pessoas têm direito a um desconto maior, claro. As pessoas estão próximas de mim, as pessoas, além disso, têm acesso a conteúdos exclusivos. Então, se você quiser participar também da lista de transmissão, me manda aqui pelo direct o seu número, tá ok? Que eu vou adicionar você na lista de transmissão. Então, é só você adicionar o meu número quando eu mandar uma mensagem para você, e aí você já vai estar participando da lista de transmissão. E aí tem direito aí a vários descontos, a várias coisas. Então, assim, eu não vou revelar, tá ok? Quanto de desconto você ganha por participar da lista de transmissão, mas já deixo aqui registrado de antemão que vale muito a pena, tá ok? Então, assim, é um desconto bem apetitoso. Depois, se você quiser, se você ficou curioso para saber, vai lá, me chama, que eu te coloco na lista de transmissão para você ter acesso, tá ok? Então, gente, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que vocês tenham aproveitado o tema. Amanhã tem outro tema, como eu falei.
amanhã é faça mais e se compare menos. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então se você sabe, aquela pessoa que se compara bastante e precisa ouvir um pouco sobre essa live de amanhã, indica para ela. Então você pode tirar aí um print da live e me ajudar na divulgação para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, tá ok? Então eu vou deixar a live gravada aqui durante 24 horas para quem quiser acessar. Então temos aqui uma pergunta que é como lidar com a opinião dos outros quando nos deixa com a autoestima baixa. Bom, vamos lá. Então, Valéria, como lidar com a opinião dos outros? É interessante a gente começar a pensar, né? Qual a opinião que vale mais para você? É a opinião dos outros ou é a sua opinião? Eu sei que por essa perguntinha básica, né, muitas das vezes o que vale mais pra gente é a opinião do outro. Então eu posso pensar tudo de mim, mas nem sempre eu acredito, né, piamente nesse pensamento que eu tenho de mim. Quando o outro fala, eu rapidamente acredito, rapidamente dou voz a ele, rapidamente coloco ele aí meio que num pedestal. Então é interessante a gente começar por esse questionamento. Qual é a opinião que vale mais? É a minha ou é do outro? Então o outro ele vai tentar te acusar, ele vai tentar falar várias coisas para você, certamente, né? Sempre acontece essa situação. Mas como que você vai reagir? Aí que é a grande questão. Por quê? Se você acredita no que o outro está falando, aquilo vai te afetar muito. Aquilo vai te aprisionar, na verdade, essa opinião. Agora, se você consegue entender que aquela é uma opinião do outro e não tem domínio sobre você, você consegue lidar de uma forma diferente. E essa palavra que o outro disser não vai ter tanto domínio sobre você, não vai ter tanta força sobre você, tá ok? Então, essa questão, né, de entrar em contato com a opinião do outro e ficar com a autoestima baixa é uma questão de interpretação, tá ok? Então, é como você interpreta o que o outro está dizendo para você. Então, a pessoa pode chegar para mim, né, e falar: Elaine, eu não gostei do que você fez. Elaine, eu não gostei do texto que você escreveu. Tá ok, você não gostou, mas eu gostei. Será que você consegue afirmar isso? Será que você consegue discordar da ideia do outro? Será que você consegue reconhecer o que você fez? E é claro que, em se tratando, por exemplo, desse exemplo que eu dei agora, né, de não gostei do seu texto, pode ser que uma pessoa não tenha se identificado, mas por que eu vou me ligar justamente no que essa única pessoa falou pra mim, sendo que eu posto aqui e o texto chega a várias pessoas? Por que eu vou me ligar a apenas um feedback ao invés de me ligar nos outros feedbacks também? Sabe? Então, assim, por isso que é uma questão de interpretação. Eu posso me ligar totalmente a essa única opinião, ou eu posso me ligar na opinião dos outros também. Eu posso me ligar na minha opinião. Então, consegue entender que é uma questão de interpretação? Então, se você vai ficar com a autoestima baixa ou não nessa situação, vai depender de você. Vai depender da sua interpretação. Exatamente. E aí a gente precisa entender como lidar com a crítica, tá ok? Então, para quem não está conseguindo acompanhar aqui o texto, a Valéria falou que a gente precisa lidar com a crítica. Exatamente isso. Então, quando eu sei lidar com a crítica, quando eu entendo, mas para além de lidar com a crítica, quando eu sei quem eu sou, eu consigo lidar com a crítica muito bem. Porque eu sei da minha verdade, eu sei o que eu estou querendo passar, tá ok? Então é de grande... Opa, bati aqui sem querer. É de extrema importância que a gente entenda aí, né, como lidar com a crítica, como lidar com os outros e principalmente como interpretar as coisas, porque a maioria das coisas é uma questão de interpretação, tá ok?
Então, lembrando lá do exemplo inicial que eu dei, né, da mãe que cria aí 3 filhos, quando o que vai diferenciar, na verdade, né, dessa criação, do resultado desses filhos, vai ser como que cada filho vai interpretar essa criação. Temos outro comentário aqui. E quando não é crítica e ofensa e te deixa muito mal? E quando não é crítica e sim é uma ofensa, né? E te deixa muito mal. Bom, a questão da ofensa é a mesma coisa, né? As pessoas, elas podem vir com palavras que machuquem a gente, tá ok? E esse fato, ele vai depender também muito da interpretação. Por que eu tô falando isso? Talvez você se pergunte aí, né? Elaine, vai lá. Tudo tem a ver com a interpretação? Sim. Por quê? Já percebeu que naquele dia que você tá muito bem, você tá muito feliz, dificilmente alguém estraga teu dia? Já percebeu isso? Então, as pessoas, geralmente, nesse dia bom, né? Nesse dia alegre, feliz, elas podem falar várias coisas pra você. Elas podem tentar te irritar, mas elas conseguem? Dificilmente, não é mesmo? Então, a partir disso daí, a gente prova que tudo é uma questão de interpretação. Por quê? Nesse dia que eu tô muito feliz, eu tô interpretando as coisas de uma maneira, assim, muito leve, muito tranquila, muito saudável, se é que eu posso usar esse termo. Mas, quando eu tô num dia não muito bom, por exemplo, eu vou interpretar as coisas de uma forma muito mais pesada. Então, quando, por exemplo, né, eu tô aí acometida com essa sensação de incapacidade, essa sensação de rejeição, né? Quando eu não consigo confiar no outro, quando eu tenho todas essas questões, né, que acabam propiciando que a minha autoestima fique baixa, eu tenho uma facilidade, sim, tá ok? De interpretar aí as ofensas, as críticas e ficar muito mal, porque eu acredito em tudo que o outro tá dizendo, tá ok? Então, de fato, não é simplesmente parar de acreditar nos outros, né? Mas é todo um processo para que você entenda quem você é, para que você consiga entender as suas habilidades, os seus limites, principalmente, para você, a partir de então, seguir, tá ok? Para você conseguir aí aumentar, né? Mudar as suas crenças e aumentar um pouco a sua autoestima. Então, tem várias coisas que você pode fazer para aumentar a sua autoestima no seu dia a dia. Então, como exemplo, né? Fazer coisas que te dão prazer, isso aumenta a autoestima. Fazer coisas que você gosta muito, né? Então, talvez você nem lembre agora o que você gosta de fazer pelas atividades, pela correria, pelo seu trabalho, mas tenta lembrar lá de quando você era um pouco mais jovem, mais nova, o que você fazia que dava prazer para você. Isso é uma forma, né, de resgatar aí o seu auto-amor, de resgatar aí o seu autocuidado, de resgatar aí um certo prazer para que você passe a vida de uma maneira mais leve, tá ok? E um outro ponto também que pode te ajudar nesse sentido de elevar já um pouco a sua autoestima é praticar exercício físico. Porque quando você pratica exercício físico, você cuida do seu corpo e automaticamente quando você cuida do seu corpo, você também tem aí um resultado positivo. É claro, gente, que autoestima não é somente uma questão corporal, tá ok? Então tem até uma série aí no GTV que eu fiz falando sobre isso, que a autoestima, ou melhor, a baixa autoestima não tem a ver só com problemas de dificuldade, né? Enfim, de aceitação com o corpo. E sim, tem outras questões, outros padrões envolvidos também. Mas é claro que quando você faz exercício físico, você acaba também se auxiliando, né? Cooperando para que você tenha aí um desempenho melhor em várias coisas. Porque quando a gente fala de exercício físico, quase que não saiu, travou aqui a língua, a gente não está falando só de manter a forma, mas a gente está falando de uma manutenção de neurotransmissores,
de coisas aí que fazem você se sentir bem, tá ok? Então, nos próximos dias a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A live já tá ficando um pouquinho grande, né? Porque já são 10h38. Quando começa aqui a falar, a gente fala muito, bastante. E é muito bom essa interação, né, que nós estamos tendo aqui. Mas amanhã, então, lembrando, o nosso tema é faça mais e se compare menos. Então, indica aí essa live de amanhã para quem você acha que precisa ouvir. Compartilha esse conhecimento, não guarde esse conhecimento só para você, tá ok? E amanhã a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a jornada, resgatando o alto amor. E anotem as suas dúvidas sobre esses temas que a gente está falando. Caso queira me mandar também aí pelo direct, pode ficar à vontade, tá ok? E a gente vai interagindo. Então amanhã às 9 horas eu espero você aqui na live, tá ok? Às 9 da noite. Um beijo, bom descanso.